Olá, pessoal. Dando prosseguimento, nós vamos falar nesta aula das ondas planas uniformes, tá? O nosso ponto de partida são sempre as equações de Maxwell e o que nós vamos obter nesta aula são as chamadas equações de Maxwell para ondas planas uniformes. Então, as nossas equações de Maxwell sempre em meios lineares isotrópicos e homogêneos. Divergência de E igual a zero, a mesma coisa para a divergência de H. Essas duas não são linearmente independentes das demais, das 3 e 4. Lei de Faraday e lei de Ampère-Maxwell, ok? Para meios onde você tem a lei de Ohm vetorial válida. Tá? Qual é a solução que a gente quer propor? Ondas planas uniformes. Tá? Esse aqui são soluções do tipo ondas planas uniformes. Para ondas planas uniformes, eu vou ter o campo elétrico como função da posição e do tempo, dependentes na forma um vetor E0 para o campo elétrico, um vetor E0 para o campo magnético, um vetor H0, diferente de E0 em geral, mas vezes uma exponencial do tipo I⍵t menos k.r. Então, toda a dependência espaço-temporal está nesse termo aqui de fase. Tá? Que pode não ter só fase, pode ter atenuação, porque lembrem, no exercício que eu pedi na aula passada, você tem que demonstrar que o produto escalar entre o K e ele mesmo te dá um complexo. Mas a gente vai fazer essa demonstração aqui também com um certo detalhamento. Tá? Você pode simplesmente pegar e tentar resolver na unha essas equações aqui, ou pegar aquelas equações de Maxwell, levar a equação de ondas e aí resolver diretamente lá abrindo as equações, mas a gente já sabe fazer isso. A gente já sabe que a onda plana uniforme satisfaz aquela equação de ondas, tá? Você já demonstrou que esta solução satisfaz a equação eletromagnética para uma onda e, portanto, ela satisfaz a equação, o conjunto das equações de Maxwell, necessariamente. Tá? Então, note, E0, H0, o ômega e o K são constantes dadas. Tá? Qual é a pergunta aqui? Que relações existem entre o E, o H, o vetor K e o ômega? Essa é a pergunta que posso fazer. Eu já sei que se eu inserir essa solução na equação de ondas obtida na aula passada, a equação de ondas é satisfeita. Então, esse sistema 5 e 6, eu posso inserir nas equações aqui e as equações de Maxwell serão satisfeitas. Mas a qual custo? Essa é a pergunta. E nós vamos verificar que o nosso conjunto de equações obtido será um conjunto de relações vetoriais puramente algébricas. Nós vamos para ondas planas uniformes, ficar livres de ter que calcular derivadas, sejam espaciais, sejam temporais. Como que a gente faz isso? Eu preciso agora que você lembre do seguinte aspecto, tá? Lembre dos seguintes fatos. Preciso apagar isso aqui, tá? Mas lembre que para vetores do tipo A, qualquer vetor A, do tipo um vetor constante, tá? Esse cara aqui é constante, de R e T, constante no espaço-tempo. Tá? Então, para um vetor constante no espaço-tempo, né? Se esse cara é uma constante, vezes a onda plana uniforme, esta que é chamada solução de onda plana uniforme, tá? Então esse cara tem que ser constante, e esse aqui é a exponencial, do tipo E na I ômega t menos k.r, eu posso simplesmente, lembrando, você já fez essas demonstrações, trocar o nabla por menos IK, trocar a derivada temporal por I ômega. Tá? Então isso aqui, guarde bem esta informação. Tá? Para vetores com aquela cara, eu posso fazer essa troca. Tá? Então, é o que a gente vai fazer. Olha só, aqui, primeira das equações, eu vou trocar. Ó. Aqui eu vou pegar soluções do tipo onda plana. Tá? Então, eu vou pegar este conjunto que está aqui à minha esquerda, tá? E vou simplesmente levar lá para o lado direito aqui do quadro
para a onda plana uniforme. Para a onda plana uniforme. Tá? Para a onda plana uniforme. Esse aqui, ó, é uma onda plana uniforme. O que eu tenho que fazer? Trocar o nabla por menos IK. Então, eu vou ter para a primeira equação menos IK ponto E igual a zero. Para esse cara, menos IK ponto H igual a zero. Certo? Para esse outro aqui, menos IK vetorial E. Lembrem que eu pedi isso para que você demonstrasse nas listas de exercícios. Igual derivada temporal, I ômega. Então, menos I ômega mi vezes H. E a última equação aqui, menos IK vetorial H igual sigma mais I ômega epsilon vezes E. Ok? Esse é o conjunto de equações que resultam para ondas planas uniformes. Está feito, é isso aqui. Isso aqui já me diz qual é a relação entre o K e o E, entre o K e o H, entre o E e o H. Diz tudo que eu preciso. Mas eu vou ajeitar ainda essas equações. Nós vamos ajeitar essas equações. Então, por que eu posso fazer isso? Porque eu estou fazendo uma proposta de solução. Solução do tipo onda plana uniforme, tem esta cara. A gente sabe que satisfaz a equação de ondas. Se eu jogar isso nas equações de Maxwell, eu tenho que calcular as derivadas, sejam na forma divergência ou na forma rotacional, derivadas temporais. Eu sei que para vetores com essa cara, já demonstramos isso nas listas, nabla é menos IK, derivada temporal é I ômega. Pronto. Basta trocar. Troca tudo aqui e aí você tem o conjunto de relações necessárias para satisfazer o sistema. Agora, eu só vou lembrar de um pequeno detalhe, tá? No finalzinho da aula passada, a gente definiu uma quantidade que era o epsilon complexo. Então, o epsilon complexo era dado por epsilon menos I sigma dividido por ômega. E quando nós multiplicávamos o I ômega vezes o epsilon complexo, isso aqui dá a mesma coisa que sigma mais I ômega epsilon. Tá certo? Então, na essência, esta equação aqui, esta última aqui, vem da lei de Ampère-Maxwell, ela pode ser escrita simplesmente como mais I ômega epsilon complexo E. Ômega epsilon complexo, que depende de ômega, vezes o vetor campo elétrico. Tá? Então, nós só vamos nos livrar dos imaginários aqui. Tá? A única necessidade real aqui é para botar ela numa forma mais, esse conjunto numa forma mais elegante, é nos livrarmos da unidade imaginária. Então, equações de Maxwell para ondas planas uniformes, tá? Esse ondas planas uniformes, OPU aqui, né, para a gente simplificar a notação. Tá? O que é? Menos imaginário vezes alguma coisa, igual a zero aqui, eu posso simplesmente multiplicar pelo... Vai, se você quiser ser bem rigoroso matematicamente, multiplique pelo imaginário todas essas equações. Aí você vai ter menos i quadrado que é 1, 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 e aqui vai ter i quadrado que é menos 1. Tá? Então você vai ficar com o seguinte conjunto. K ponto E igual a zero, K ponto H igual a zero, K vetorial E igual ômega vezes mi vezes o H, K vetorial com o H é igual a menos, né, como falei, multiplicando por I toda a equação, vai ter um menos do lado esquerdo, do lado direito, desculpa, menos ômega epsilon complexo vezes I. Tá? Esse aqui é o nosso conjunto. Anote esse conjunto juntamente com esta relação aqui. Ó.
serão as nossas equações. Tínhamos as equações de 1 até 4 para as equações de Maxwell. Deixa eu renomear elas como 1, 2, 3 e 4A. Igual eu fiz na aula passada, as equações de Maxwell a gente só renomeia elas porque são variantes das equações de Maxwell, tá certo? Bom, então dito isso, é esse o conjunto de equações que vale para ondas planas uniformes, onde, vou escrever aqui, epsilon menos I sigma dividido por ômega. E isso aqui é nossa equação número 7. Tá? Deixa eu definir ela como nossa equação número 7. A permissividade dielétrica complexa do meio. Então, note que o meio material ele é definido por duas quantidades aqui, pelo μ e pelo epsilon complexo. Só que como o epsilon complexo tem parte real e parte imaginária, a gente continua tendo como propriedades do meio o μ, o epsilon, que é a parte real do epsilon complexo, e a condutividade que entra na parte imaginária do epsilon complexo. Ok? Então esse é o nosso conjunto de equações. Tá? Agora, essas equações, o que elas nos estão dizendo? Elas nos estão dizendo que o vetor k ponto e igual a zero significa, equação 1a implica k perpendicular a e. Tá? Equação 2a, o que ela implica? Eu sei que quando o produto escalar entre dois vetores é zero, isso implica que eles são perpendiculares. K perpendicular também ao H. Tá? Mas e as equações 3A e 4A? O que elas significam? Significam simplesmente que eu posso pegar a equação 3A, por exemplo, e escrever ela assim, ó, H igual K vetorial E dividido por uma constante, ômega mi. Posso escrever essa equação dessa forma. Ou a outra equação eu posso tirar o E, né? Posso tirar o E dessa equação aqui. Tá? Tanto faz qual delas, porque a conclusão é a mesma. Se você tem dois vetores e você faz o produto vetorial entre dois vetores, tá? Não importa nem o ângulo entre os dois vetores. O resultante será ortogonal. Eu já sei que o K e o E são ortogonais por causa da primeira equação. Tá? Mas essa equação ela me diz o seguinte, que o resultado de K vetorial E tem que ser perpendicular tanto a K quanto a E. Tá? Então o H é perpendicular ao K, eu já sabia disso, mas também é perpendicular ao E. Então isso indica que o H é perpendicular ao campo elétrico, ou o elétrico é perpendicular ao magnético. E isso me produz uma tríade de vetores que são ortogonais entre si. Você vai ter aqui, ó, digamos que você tenha o vetor K apontando naquela direção do espaço, esse seria o vetor K, tá? Vetor K apontando numa certa direção do espaço. Deixa eu tentar fazer uma figura mais bonitinha aqui. Vetor K, certo? Você pode ter, digamos, um campo elétrico que tem que ser perpendicular ao K aqui, certo? E aí esse é o campo elétrico. Agora veja que o H ele vai estar em que direção? K vetorial E. Ele vai estar apontando para cá, digamos assim, né? Vai estar apontando para cá. Então ele é perpendicular. Esses dois são perpendiculares entre si, o E e o H, e é perpendicular ao K. Mas de tal maneira que o K vetorial com E dá a direção do H. K vetorial E, regra da mão do parafuso direito, da mão direita, K rodando no sentido de E, é o parafuso que sai para lá. Eu coloquei aqui no quadro para representar que eles são, todos eles, perpendiculares entre si. Tá? Todos os três são perpendiculares entre si. Né? Se você quiser
uma figura bem no plano mesmo, tá? Você pode fazer assim, ó. Campo elétrico, vetor K. São perpendiculares entre si. Para onde aponta o campo magnético nesse caso? O campo magnético, ele é K vetorial E, então ele aponta para fora do plano do quadro. K vetorial E, esse aqui seria a orientação do H, para fora do plano do quadro, se você quiser a figura dessa maneira. Tá? Então, essas são as relações. Daí a ideia de transversalidade, tá? Porque a gente sabe que a onda plana uniforme ela tem essa característica transversal, ou seja, o E oscila numa certa orientação, o H oscila perpendicular ao E, e esses dois vetores, eles são perpendiculares à direção de propagação. Tá certo? Então, essas são as implicações das equações de 1 até a equação 4. Bom, tem mais algumas coisas que a gente pode inferir. Tá? Novamente, eu vou escrever essas equações aqui no canto, para que a gente não perca de vista. K.E igual a zero. Tá? K.H igual a zero. K vetorial E igual a ômega mi vezes o H. Tá? E, finalmente, K vetorial H igual a menos ômega epsilon complexo E. Essas são as nossas equações de onda plana uniforme. Tá? Então eu sei já várias relações entre o E, o K e o H. Agora eu vou tentar tirar a relação entre o K e o ômega. Então vejam só. Tá? Primeira das coisas que essas duas equações aqui, ó, eu não sei se elas estão muito visíveis, eu vou tentar escrevê-las bem mais nítidas aqui. K vetorial E igual a ômega mi vezes o H, tá? E K vetorial H igual a menos ômega, o epsilon complexo vezes E, essas duas equações aqui, elas inclusive implicam as duas primeiras. Porque se você tomar o produto escalar do K com o K vetorial E, o produto escalar de um vetor com outro que lhe é ortogonal é zero. Então isso implica que K escalar H é zero. Então se você tomar assim, essa equação aqui, ó, também, se quiser, coloque o parêntese, mas não há risco de você confundir, então esse parêntese nunca é necessário, tá? Não dá para fazer K escalar K, já te daria um escalar vetorial com um vetor. Não faz sentido. Então é o tipo de equação que você nem coloca o parêntese aqui, tá? Mas tudo bem, eu vou manter o parêntese. Você teria o quê? Ômega mi K escalar com H, tá? Isso aqui naturalmente é zero, porque são dois vetores. O K vetorial E dá um terceiro vetor perpendicular aos dois, tanto ao K quanto ao E, e portanto o K escalar com isso aqui dá zero. E aí isso implica que se o ômega e o mi não são zero, o produto escalar entre o K e o H tem que ser zero. Mesma linha de raciocínio para essa outra aqui, ó. K escalar com K vetorial H, isso aqui vai te dar menos ômega mi epsilon complexo K.E. Mas isso aqui é zero, porque K vetorial H dá um vetor perpendicular aos dois. E aí, quando projeto sobre um deles, naturalmente dá zero. E isso implicará, então, que K escalar E é igual a zero, que é a primeira das equações. Então, de fato, eu nem preciso dessas duas equações. Já estão contidas aqui, ó. Mas aqui, de novo, é uma repetição daquela ideia. Consistência interna das equações. Nós fizemos a demonstração de consistência usando operadores diferenciais. Para onda plana, esses operadores, o nabla é simplesmente menos IK, vetor. Tá? E a derivada temporal é simplesmente I ômega. Tá? Então, cada vez que você olha um vetor K aqui, você poderia dizer o seguinte, o vetor K corresponde a alguma coisa como menos I nabla. Tá? Porque, desculpa, I nabla. I vezes o operador nabla, né? Porque naturalmente que o operador nabla corresponde a menos I vetor K.
Então, a proporcionalidade ou a relação é essa aqui. Se você quisesse voltar para o domínio da frequência, né? E da mesma forma, o ômega seria o correspondente a menos I derivada temporal. Tá? Então, se você quisesse a correspondência. Então, aqui é a mesma coisa que tomar a divergência do rotacional, que é divergência, que é divergência. Essa é a ideia. Tá? Então, aqui, ó, nós vamos achar uma coisa agora, primeiro dos fatos importantes para ondas planas, que é a chamada relação de dispersão. Tá? Então, olha só, para achar a relação de dispersão, na aula anterior, nós fizemos o quê? Nós calculamos a equação de ondas. Calcular a equação de ondas implicava tomar o rotacional de uma equação irrotacional. Lembre que tomar o rotacional agora é fazer o produto vetorial com o K. Tá? Então, o produto ponto é a mesma coisa que você trocar por K ponto. Tá? Ou, se você quiser aqui, I nabla ponto, né? E o produto vetorial, I nabla vetorial, é o correspondente, ou sei lá, né? Se quiser deixar do outro lado lá, o rotacional é o correspondente ao menos IK vetorial. Então, esquecendo I, porque a gente eliminou das equações, é a mesma coisa que fazer o produto vetorial com o K. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Ó? Essa aqui é a nossa equação, só para lembrar, né? 1A, 2A, 3A, 4A. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar a equação 3 e aplicar o produto vetorial nela e usar 4A. Tá? Então, olha só. K vetorial E, certo? Igual ômega mi K vetorial H. Opa, aqui eu já posso usar a equação 4A. Então eu vou ter K vetorial E igual K vetorial H é menos ômega epsilon complexo vezes ômega mi. Eu vou ter menos ômega mi epsilon complexo E. Certo? Porque esse cara daqui, ó, é exatamente menos ômega epsilon complexo E. Certo? Pois bem, quando você tem um produto vetorial entre três vetores, assim, olha, A vetorial B, vetorial C, guarde bem esta relação também, ela te diz o seguinte, faça A ponto C B menos A ponto B C. E nesse caso aqui, nós vamos ter o que, ó? K ponto, quem é o C? É E, K ponto E vezes K, menos K ponto K, K ponto K, vezes o C, que no nosso caso é o E, ok? No nosso caso é o E, igual menos ômega mi epsilon complexo E. Pois bem, só que esta equação aqui, ó, K ponto E é igual a zero, por conta da equação 1A. Então, nota, isso aqui é o Laplaciano, na verdade. E esse aqui inclui quem? A derivada temporal e o termo com o sigma lá, que é a derivada primeira no tempo, né? Desculpa, aqui tem um ômega quadrado, né? Na hora que a gente multiplicou por ômega, eu vou ter ômega quadrado aqui. Estou esquecendo do fator quadrado. Então, aqui o nosso resultado, veja só. Isso implica que menos, menos eu posso cancelar, o campo elétrico tem dos dois lados, eu quero que a relação seja independente da magnitude do campo elétrico. K ponto K. Ou seja, se o vetor E não é nulo, o que daí não me permitiria tirar conclusão alguma, se o vetor E não é nulo, então, dado que eu tenho o campo elétrico, que é um vetor dos dois lados, a constante multiplicativa tem que ser igual. E isso me dá a conclusão de que
K.K tem que ser igual a ômega quadrado mi epsilon complexo. Essa aqui é a nossa equação da aula de hoje, de número 8. Ok? Essa é a equação de número 8. E é a mesma equação que você tirou quando resolveu aquele exercício proposto. Se você jogar o epsilon complexo aqui, pode ver o seguinte, né? Vou apagar essa parte aqui, ó. Essa aqui. Veja só. Ômega quadrado mi epsilon complexo é a mesma coisa que ômega quadrado mi vezes epsilon menos i sigma sobre ômega. Se você multiplicar os termos, você vai ter ômega quadrado mi epsilon menos i. Um dos ômegas vai embora, fica menos i ômega mi sigma. Tá? Que era o resultado conforme proposto no exercício na aula passada. Mas note o seguinte, K.K é, em geral, complexo. Isso significa que o próprio K tem que ser um vetor complexo. Ok? Tem que ser um vetor complexo. Que você pode muito bem escrever na seguinte forma. K. Resolvendo esse sistema aqui, você pode escrever o K da seguinte maneira. É um vetor beta menos I, um vetor alfa, de forma geral, ou seja, parte real e parte imaginária. Se alguém quiser colocar mais I alfa, pode também, mas em geral, pela convenção que a gente está usando, para deixar as constantes associadas aqui positivas, você já bota o menos de cara aqui. Então, tem uma relação, tem um porquê de ser menos aí. Mas não teria problema, você poderia usar mais. Então, essa aqui é a relação chamada relação de dispersão. É a relação entre o vetor K e a frequência. Tá? É a relação entre, na verdade, o produto escalar do vetor com ele mesmo e a frequência e as propriedades do material que entram via μ e o epsilon complexo. Ok? Então, guarde bem essa relação aí também. Bom, algumas coisas importantes. Algumas questões importantes. Tá? Vamos fazer o seguinte, tá? Definição K vetor igual Kn. Quem nós estamos definindo? Esse N. N, direção de propagação da onda. No caso aqui, onda plana uniforme. Então, esse N tem que satisfazer a ideia de unitariedade, ou seja, ele tem que ser um vetor unitário, porque ele simplesmente indica uma direção de propagação. Então, N escalar com ele mesmo é 1, tá? N.N1. E nós podemos, então, escrever o seguinte na relação de dispersão. K.K é esse número aqui complexo, tá? Onde K é complexo. É um escalar complexo. Tá? Então, eu estou escrevendo o vetor K. Esse vetor K é chamado vetor de onda. Tá? É chamado de vetor de onda. Creio que já falei isso algumas vezes, mas não custa repetir. Vetor de onda. Em outras aulas, quando falamos de ondulatória, né, já falamos disso. Mas o produto K com ele mesmo vai ter Kn, ponto Kn. Isso vai me dar o quê? Um escalar eu posso manobrar, eu vou ter o número escalar ao quadrado, n.n, e isso aqui é simplesmente o escalar complexo ao quadrado. Tá? Como isso aqui tem que ser igual a ômega quadrado mi epsilon complexo, veja só que K, esse escalar aqui, ao quadrado, tem que ser ômega quadrado mi epsilon complexo, da onde, se eu tirar a raiz, extrair a raiz dessa equação, eu vou ter ômega raiz quadrada de mi epsilon complexo.
Por que não tomar mais ou menos a raiz, né? Porque raiz tem isso. É porque eu posso inverter o n, tá? Colocar menos aqui significaria trocar a direção de propagação. Uma vai na direção n e outra iria em menos n, mas eu posso redefinir o n. Então não preciso da raiz negativa. E esse k eu posso muito bem escrever o seguinte, ó, se ele é um número complexo, eu posso tirar a raiz e achar a parte real e a parte imaginária. Claramente não é tão claro assim, mas a parte imaginária sempre dá negativa, então já coloco menos aqui de cara, tá? Se você extrair a raiz quadrada para qualquer material, a parte imaginária dá negativa. Isso na convenção E na I ômega T. Tem muitos livros de física e de eletromagnetismo que definem a convenção menos I ômega T. Então aí fica mais aqui, porque é trocar o I por menos I. Tá? Então essa aqui é a nossa equação. Tá? São equações também, acho que a última foi a 8. Essa aqui seria a 9, equação número 10. E essa aqui é a nossa equação número 11 da aula de hoje. Tá? Então veja só, o vetor K, ele nada mais é do que uma constante beta vezes n, menos I alfa vezes n, porque você está multiplicando o K vezes esse n. Então veja só que o vetor beta que está lá e o vetor alfa que está naquela definição, eles são vetores que têm módulos diferentes, magnitudes diferentes para a parte real e para a parte imaginária. Mas a parte real e a parte imaginária estão dirigidas na mesma orientação n. E esta n é denominada direção de propagação da onda eletromagnética. Tá? Essa aqui seria como se fosse a nossa equação 9A, porque ela não deixa de ser a equação 9, né? Dado que você já tem 11, é a 9A. Então, parte real do vetor K é beta na direção n, parte imaginária é alfa na direção n. Os dois, tanto a parte real quanto a parte imaginária, têm a mesma orientação no espaço. O que muda é que o beta, esse número beta, que vem dessa raiz quadrada aqui, e nós vamos discutir isso para meios materiais mais para frente, tá? Esse beta e esse alfa são números diferentes. Eles mudam a magnitude dos vetores beta e alfa, mas não a direção. O alfa e o beta estão orientados na mesma direção. Tá? Isso aqui é importante dizer. Bom, dito isso, se você colocar essa informação na solução de onda plana, tá? Então, 9A na solução de onda plana uniforme, você vai ter a solução do campo elétrico dado da seguinte maneira. E0 E elevado a I ômega T menos K.R, mesmo vale para o magnético, tá? Esse aqui é um vetor. E aí você pode então escrever assim, ó. E elevado a I ômega T menos beta vetor, o beta é real, menos beta vetor ponto R. E aí o outro fator ficaria, olha só, menos I alfa ponto R. Então eu vou separar essa exponencial aqui, porque exponencial de uma soma é o produto das exponenciais. Eu teria um termo das exponenciais, eu teria um termo alfa.r, mas veja só, tem menos aqui, tem esse menos aqui, menos com esse menos fica mais, tem i aqui e tem i aqui, i quadrado fica menos. Então aqui eu tenho um sinal menos. Tá? Então, qualquer uma destas formas aqui é aceitável e é solução do nosso conjunto de equações de Maxwell para ondas planas uniformes. Tá certo? Agora, qual é a ideia? Se nós formos observar aqui, há outra forma possível aqui. Outra forma possível. Tá? Você pode escrever ou, né? Ou E0 E elevado a I ômega T menos o número beta n escalar R exponencial de menos alfa, o número alfa n escalar R. Tá? Tanto faz. Você pode escrever
a sua solução em qualquer um desses formatos. Bom, o que é importante aqui? Ó? Por que a gente escolheu menos i? Veja que se você tivesse escolhido mais i, esse termo trocaria de sinal, ficaria mais alfa n escalar r. Por que menos? Tá? E por que a gente já colocou a convenção aqui? Ó? Então a explicação é muito simples. Eu tenho, primeiro aqui, um termo de amplitude e polarização do campo, ou seja, a amplitude complexa, né? Ou seja, cada componente desse vetor E0 pode ter uma fase diferente, mas ele tem que ser constante no tempo e no espaço. Então, uma amplitude complexa que nos traz informação de polarização e de magnitude, polarização e módulo do campo também, tá? Esse termo aqui tem uma certa referência, claro, né, em Z igual a zero, o R igual a zero na origem, tá? O módulo na origem. Tá? Esse termo aqui, ó, esta parte aqui, esta exponencial aqui, ó, é a fase da onda, eletromagnética, e esse último exponencial aqui é o termo de atenuação. Ok? É o termo de atenuação. Tem fase, tem atenuação. Menos porque tem que cair. A onda propaga na direção n, naquela direção ela tem que decair exponencialmente. Tá? Ela está sendo absorvida pelo meio material. Se você tiver um meio amplificador, existem meios amplificadores, principalmente para fazer lasers, etc. Tem meios amplificadores de ondas. Esse número aqui vai ser menos alfa, vai ser positivo. Então, o menos alfa vai dar positivo e a onda vai crescendo à medida que propaga nesse meio. Tá? Mas, via de regra, os meios materiais são dissipativos. Então, essa exponencial aqui é uma exponencial de perdas. Bom, dado isso aqui, nós vamos começar com um exemplo aqui muito simples. E esse exemplo aqui vai fechar a nossa aula de hoje. Ou esta aula. Hoje é quando você estiver vendo. Então, vamos lá. Exemplo. Uma onda plana uniforme no vácuo. Então é o seguinte. A pergunta que se coloca é a seguinte. Encontre a solução mais geral possível para uma onda plana uniforme, de frequência monocromática, já estaria claro, tá? Mas eu vou colocar aqui monocromática, tá? É monocromática por definição, e portanto de frequência angular temporal ômega, frequência angular temporal ômega, essa é a frequência angular temporal dessa onda, propagando-se na direção Z. Na direção de Z. Tá? Então, direção de propagação está dado o meio material, veja só, meio material vácuo, tá? Propagando-se na direção de Z, no vácuo. Vou até repetir aqui, no vácuo. Então, essa é a primeira parte. Tá? E aí, depois, considere uma solução polarizada na direção X, ou seja, direção do campo elétrico aqui, direção de E, o campo elétrico só terá componente X. Então, considere uma solução polarizada na direção de X.
e determine o campo magnético. Bom, já nós teríamos a solução geral, mas aqui, ó, determine, vou colocar mesmo assim, o campo elétrico, magnético, valor médio do vetor de Poynting, valor médio do vetor de Poynting, esboce essa onda, o gráfico de E e H no espaço. Espaço para t igual a zero. Tá? Essa é uma outra pergunta. Então, encontre a solução mais geral, considere uma solução particular e escreva todos. Esboce o gráfico de E e H no espaço para t igual a zero. Não sei quem é E e quem é H ainda, para t igual a zero. E mais, a última pergunta: o que um observador com uma antena polarizada em X, ou seja, na orientação desse cara aqui, mede, medida temporal, tá? Se ele está em z igual 1/4 de lambda a partir da origem. Vamos pensar assim, 1/4 de lambda. Esse cara está colocado a 1/4 de lambda. Ele está numa distância de 1 lambda quartos. E ele vê a onda passar por ele. Ele está lá com uma anteninha e ele está tentando medir alguma coisa. Então, esse é um problema bem geral. Como é que a gente vai resolver esse problema? Tá? E a resposta é uma só. Vamos usar as equações de Maxwell de ondas planas uniformes. Quer dizer, a forma de resolver não é única, mas nós vamos aqui usar uma forma, que são as equações de Maxwell de ondas planas uniformes. Então, guarde bem tudo que a gente tem que fazer, porque nós vamos ter que fazer esse cálculo todo aí. Então, vamos lá. De novo, tá? Vamos só representar aqui as equações de Maxwell para ondas planas. Essas são as equações de Maxwell. Aqui tem o sinal menos, não sei se ficou muito claro. Menos. Tá? Essa última equação. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer. Vou chamar isso aqui de item A. Item A. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou resolver o campo elétrico. Eu quero resolver primeiro o campo magnético. Ok. Não foi dado nesse problema nenhuma diretriz, não foi especificado qual campo primeiro, não foi dito que dado o campo elétrico, então você já tinha que partir daí, ou dado o campo magnético, então você já tinha que partir daí. Eu vou escolher, vou resolver o campo elétrico. Então, a primeira das coisas, eu conheço o meio material. Então, meio material é o vácuo. O meio material é o vácuo. Então, o Mi é Mi0 e a condutividade desse material é zero. O epsilon é igual a epsilon zero, o que significa que, nesse caso, o epsilon complexo também é epsilon zero. Tá? Nesse caso, é o vácuo. Condutividade é zero, o Mi é o Mi do vácuo e o epsilon é o epsilon do vácuo.
Se você quiser, você pode calcular a velocidade da luz do vácuo. 1 dividido pela raiz quadrada desse produto. Você vai encontrar esse valor aqui como 2,9979 pontinhos vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e que dá o famoso aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Atualmente, isso é um ponto importante de ser mencionado, a velocidade da luz é tomada como um valor exato, com todas as casas decimais, é um número inteiro, 29979 papapá pontinhos aqui. E isso é usado para definir o metro, no fim das contas. Tá? Então, antigamente você ficava definindo o metro, o segundo, e aí a velocidade da luz tinha que ser dada em função desses standards. Hoje a velocidade da luz é assumida como um standard e você define outras coisas em função dela. Então, nosso meio material é o vácuo. O que nós sabemos? Direção de propagação. N é igual à direção de Z. Se você quiser, você pode escrever esse N da seguinte forma: 001, tá? Ou simplesmente AZ. Só tem componente Z, não tem componente X nem Y. Então, isso é dado do problema. Isso é dado do problema. A onda plana uniforme, ela tem que ter esta cara aqui, ó, vetor E igual um vetor E0, que eu não sei quanto vale, exponencial I ômega t menos vetor K ponto R. Então eu tenho que começar a esmiuçar essas coisas nesse problema, bem geral, tá? Tipicamente, isso a gente vai mostrar uma vez, mas tipicamente você falar dado elétrico, campo elétrico que é assim, calcule as outras coisas. Tá? Mas esse aqui é bem geral, é bem genérico o problema. Então, o que nós temos aqui? Olha, veja só. O K, o número K, é simplesmente dado por ômega, raiz quadrada de mi, epsilon complexo. E nesse caso aqui é o vácuo. Então, eu vou ter ômega, raiz quadrada de mi zero, epsilon zero. Veja só, isso aqui é ômega sobre C0. E, portanto, isso aqui é 2π F sobre C0. Se você lembrar bem, C0 é igual ao lambda do vácuo vezes a frequência, e, portanto, esse K do vácuo é 2π sobre o lambda do vácuo. Então, esse cara é chamado de K0, K subíndice 0. Tá? Então, nós temos o K vai ser K0 igual 2π sobre lambda 0, que é igual a ômega sobre a velocidade da luz no vácuo, se você preferir assim. E daí nós vamos ter que o vetor K é simplesmente esse número na direção de n. Então nós vamos ter o quê? Nesse caso, o vetor K vai ser o K0, que é o K do vácuo, daquele meio material, no caso o vácuo, na direção de Z. Tá? Então eu já tenho ômega, tenho meio material, me permite determinar um vetor K. E tem a direção de propagação, né? Porque o vetor K inclui frequência, propriedades do meio e direção de propagação. Então tá aqui, ó. Frequência está dentro do K0, propriedades de propagação está na velocidade do meio, da luz. Se tivesse perdas, daí você teria o termo de perdas também. Direção de propagação, Z. Tá? Então, vamos montando a solução. Tá? O que mais que eu preciso fazer? Vetor K.R. Vetor K.R vai ser... Estou montando o termo de fase aqui. Nesse caso, só vai ter fase porque é o vácuo. O vetor K.R vai ser o produto escalar entre o vetor 0, 0 e K0, ou seja, é um vetor que só tem componente Z. Produto ponto com o vetor posição, x, y e z. Vetor posição é sempre x, y e z. Então, isso aqui, o produto escalar, 0.x mais 0 vezes y mais K0 vezes z, sobrou somente K0 vezes z. Então, note, a direção de propagação está aqui, ó. Tá? Aqui dentro está a direção de propagação. Vale para vácuo ou para qualquer coisa, qualquer onda em qualquer meio.
né? Onda plana, né? Vale para onda em qualquer meio, quero dizer. Tá? Não é aqui que você tem que olhar. Você tem que olhar aqui, ó, na fase. É na fase que está a direção de propagação. Nesse termo aqui, K.R, é aqui que você encontra a direção de propagação. Se tiver perdas, isso aqui vai ser o beta.R, e na menos alfa.R. Então está ou no beta ou no alfa. Qualquer um que você usar vai dar a direção de propagação. Se o problema for dado a invertido, né? Dada a fase, determine a direção. Então você tem que olhar aqui. Nesse caso, direção Z. Então nós já começamos com o seguinte aspecto, tá? O nosso vetor campo elétrico depende somente de Z e de T, portanto, tá? Esse é o nosso problema. E ele é dado por um vetor E0, que eu não sei quanto vale ainda, E elevado a I ômega T menos K0Z. Tá? Então essa aqui, ó, é uma onda plana uniforme no vácuo propagando-se para mais a Z, na direção positiva do eixo Z. Tá? Então esta é a cara da solução. Preciso saber quem é esse E0 agora. Tá? E0. E0 igual interrogação. Não sei quanto vale ele. O que eu vou fazer? Vou usar o sistema de equações. Olha só. K.E igual a zero. Por que eu vou usar essa? Porque eu estou trabalhando com campo elétrico, tenho K dado, já sei a fase, quero saber quem é zero. Esse cara vai me permitir resolver de forma geral. Então, nota o seguinte, como o termo de fase, esse termo aqui, ele nunca vai para zero, o resultado, verdadeiramente falando, é K.E0 tem que ser zero. Tá? Mas quem é E0? Forma mais geral possível de E0 seria um vetor que tem componente x, componente y, componente z, certo? E o vetor k só tem componente k0 na direção de z. Então eu estou fazendo o produto escalar entre 0, 0 e k0. Na verdade, tá, essa equação pode ser muito bem escrita na forma n ponto E0, né? Porque o k também eu posso escrever na forma vetor k direção n. Vetor k é o número k direção n. Então, como isso aqui é uma constante não nula, na verdade é a direção ponto E0 que tem que ser zero. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. N ponto E0 é igual a 0,0,1, ou simplesmente escreva AZ, produto ponto com E0x, E0y, E0z. Tá? E tudo isso aqui vai me dar 0 vezes um número, mais 0 vezes outro número, já deu 0, mais uma vez E0z. E isso aqui tem que ser igual a zero. O que implica isso? Que a componente z desse vetor tem que ser nula. Tá? Então, o E0 ele é um vetor necessariamente com esta cara. Vetor E0 tem que ser igual a E0x na direção de x, mais E0y na direção de y. Porque E tem que ser perpendicular à direção de propagação. Como é que eu construo um vetor perpendicular à direção z nesse caso? É um vetor que só tem componentes xy. E é o que nos deu o problema aqui. Então, o nosso vetor elétrico é dado da seguinte forma. E0x na direção de x, mais E0y na direção de y, exponencial de I ômega t menos K ponto R, menos, no caso aqui, K0Z. Ok? Esta é a solução do campo elétrico. Ok, achamos o campo elétrico. E para o H? Quanto vale o H? Vou nessa equação aqui, ó. Tá?
equação que é a lei de Faraday. Essa aqui é a lei de Faraday na sua forma onda plana uniforme, tá? 3A. Vou usar a lei de Faraday. Então aqui, lei de Faraday. Ou Faraday Lens. Tá? Ela diz o seguinte: K vetorial E igual a ômega mi vezes o H. Daqui eu posso simplesmente, então, isolar o H. H é igual a K vetorial E dividido por ômega mi. Essa é a equação que a gente vai usar. Já sabemos quem é vetor E, já sabemos quem é K. É um produto simplesmente vetorial aqui. Bom, eu vou aproveitar para fazer uma definição aqui. Vocês vão ver o seguinte, tá? Definição. Dentro do exercício, eu estou fazendo uma definição. Impedância característica do meio. Usa-se a letra Z, tá, de impedância, tipicamente, mas não confundir com esse Z. Tá? Então, olha só. Eu vou pegar a lei de Faraday e vou escrever o seguinte, ó, H vetor é igual, lembrando que o vetor K é K0N, ou Kn, na verdade, para meios em geral, vou particularizar para o vácuo só no final, eu posso escrever a partir da lei de Faraday o seguinte, K dividido por ômega mi é o número K, N, direção do K, vetorial E, onde K é igual a ômega raiz quadrada do mi epsilon complexo. Pois veja só o seguinte aqui. Se você jogar essa equação aqui em termos dimensionais, tá? O H ele é ampere por metro. E o campo elétrico é volt por metro. Então, dimensionalmente, eu preciso dividir volts por ohms. Tá? Então, essa constante aqui, esse K dividido por ômega mi, tem que ter unidades de ohms, inverso de ohms. Portanto, eu posso dizer o seguinte, isso aqui é o inverso de uma impedância, que depende de quem? Do K, do ômega e do mi, que são coisas, além da frequência, coisas que envolvem o material apenas. Tá? Então, esse Z, ele vai ser dado por Z igual ômega mi dividido pelo K. Aí você vai me perguntar, mas eu poderia ter usado a equação 4, eventualmente, e tirado uma relação de impedância? Sim, também. E a sua relação seria K dividido por ômega epsilon complexo. Tá? Lá também apareceria uma impedância, tá? E você chegaria a esta conclusão, K dividido por ômega epsilon complexo. Note que o produto dessas duas coisas aqui, ó, como isso aqui é uma igualdade, você vai ter K quadrado igual a ômega quadrado mi epsilon complexo. Tá? E isso aqui é medido em ohms no sistema internacional. Mas é claro, você pode ainda substituir o K por raiz de ômega, ômega raiz de mi epsilon complexo, o ômega cancela, e se você fizer isso, você vai ter que a impedância corresponde à raiz quadrada de mi sobre epsilon complexo. Lembram lá da linha de transmissão, quando a impedância característica da linha era indutância por unidade de comprimento dividido por capacitância por unidade de comprimento da linha, para uma linha sem perdas, tá? Ó, a indutância está para o mi e por unidade de comprimento, né? E o capacitância está para o epsilon. E se tiver perdas, essas grandezas são complexas em geral, tá? Então, para o vácuo, tá? Isso aqui é a impedância característica do meio.
Para o vácuo, Z, subíndice 0, a gente sempre usa o zero agora para denotar vácuo, é igual a raiz quadrada de μ0 sobre ε0, e isso aqui tem numericamente o valor aproximado de 377 ohms, ou também aproximadamente 120 pi ohms. Ok? Para o vácuo é esse o valor. 377, na verdade é 376, alguns quebrados, 7, alguma coisa, e a gente arredonda para 377. Da mesma forma que a velocidade da luz para problema simples é arredondada para 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então nós vamos usar esta característica aqui para o vácuo. Já fizemos a definição aqui, tá? Vamos lá, vamos calcular o campo magnético aqui. Essa é uma aula que eu não sei se vai ficar muito extensa, mas eu acho que é legal terminar o exercício, pelo menos. Tá? Então nós vamos ter, faça as suas contas aí, você vai ter H igual, lembra, né? Ômega, K sobre ômega mi é 1 sobre a impedância do meio, N vetorial E. No nosso problema aqui, o H é calculado no vácuo, 1 sobre a impedância do vácuo. Eu não vou colocar valor numérico, mas se você tiver que calcular numericamente, é só inserir 377 aí. A nossa direção de propagação é a direção Z, e eu tenho que fazer isso aqui, o produto vetorial com E. Tá? Então veja só, o H vai ser 1 sobre Z0, direção de Z, vetorial com E0x na direção de x, mais E0y na direção de y, termo de fase que vai ser o mesmo para os dois. Tá? Então, nota que vai ter um vetor H0 aqui. Ó. Esse aqui é um vetor constante, H0. Tá? E o H, então, vai ter os seguintes valores. Olha só. Tá? Z vetorial x da direção de y, quantidade E0x sobre Z0, certo? Isso aqui fica mais. Z vetorial y, então agora você pode lembrar daquela do ciclo, né? X, Y, Z, para lá é positivo, para cá é negativo. Eu estou fazendo quem? Z vetorial x. Z vetorial x, Y. É o primeiro termo que eu coloquei aqui. Eu só vou colocar em ordem já, tá? Eu já sei quanto vai dar, já fiz isso muitas vezes, então já sei mais ou menos o que vai acontecer. Senão você pode ir calculando e aí depois reagrupa, rearranja para deixar na ordem x, y e z. Tá? Então, próximo, z vetorial y. O que eu tenho que fazer? Z vetorial y, encontrei o y no sentido negativo, menos x. Então, menos, o que está em y aqui? E0y sobre z0, direção de x. Então, nota o seguinte, ó, a componente x do campo magnético depende da componente y do elétrico. E a componente y do magnético depende da componente x do elétrico. Tá? Então, elas são conectadas. É um H0 isso aqui, é um vetor H0, mas ele depende dos valores de E. E se você resolvesse o contrário, eu quero resolver o H primeiro. Tudo bem, aí você descobriria que as componentes do elétrico dependem do que você colocou aqui. A relação é clara, né? O H0x é menos E0y sobre Z0. O H0y é E0x sobre Z0. Isso é uma relação importante e direta que você tem. E aí o termo de fase, que é o mesmo, é a mesma onda, tem a mesma fase, se tiver atenuação, mesma coisa, propaga na mesma direção, por isso onda eletromagnética, que você achou então o campo magnético resultante desta onda plana uniforme. Tá? Por que plana uniforme? Porque se você olhar o termo de fase, fase constante, aqui ó, se você quiser aqui ó, fase, nesse caso, é igual a ômega t menos K0z. Para qualquer outra direção, você vai encontrar a relação mais geral do plano que a gente já discutiu, inclusive. Mas
Se você olhar isso aqui, ó, essa equação aqui para uma fase constante, você pode escolher um φ0 qualquer, você vai ter a seguinte equação. Z igual a ômega sobre K0 T menos a fase que você escolheu sobre K. Tá? Só isolar o Z aqui. Escolhe uma fase, um φ0 qualquer. Esse zero não é de vácuo, tá? É simplesmente uma fase constante que você tem escolhido. Pode ser inclusive zero, se você quiser. Tá? São infinitos valores possíveis aqui. Isso só diz qual é o plano que você está escolhendo. Então, essa aqui é a equação de um plano XY. Equação de plano XY que se desloca, veja só, com velocidade c do vácuo, porque ó, ômega sobre K0, se você olhar, é C0, é a velocidade da luz no vácuo. O K0 é ômega raiz de mi epsilon do vácuo, ômega cancela, 1 sobre raiz de mi epsilon é o C vezes T, portanto, isso aqui é CT, C0T no caso do vácuo. Você poderia ter escolhido fase zero, mas não escolher fase zero só significa escolher algum outro plano, e esses planos andam com velocidade c. Então, é uma equação de um plano XY que se desloca com velocidade c. Em qual sentido? No sentido positivo de z. Ok? Sentido positivo do eixo z. É isso que está acontecendo aqui. Então, esse é o termo de fase. E é, então, portanto, onda plana, porque se você perguntar qual é a superfície de fase constante, é um plano. Qual plano nesse caso? Plano XY. Se for num caso direção n arbitrária, é um plano definido por esse vetor n, apontando para fora do plano, na direção de propagação desses planos. Tá? E é uniforme porque o vetor, seja para o elétrico ou para o magnético, tá? Esse vetor que multiplica essa quantidade aqui é um vetor que pode ser complexo, então o E0x, o E0y, eles são números complexos, via de regra, tem módulo e fase. Isso significa que a componente x está oscilando com ômega t e a componente y pode estar oscilando ômega t, mas um pouco deslocada, em fase. Tá? Mas ele é um vetor uniforme. Ele é constante, melhor dizendo. Então, se você pegar o plano, por exemplo, φ0 igual a zero em t igual a zero, é o plano XY passando pela origem. Nesse plano, em todos os pontos, você vai ter o quê? A amplitude tanto do elétrico quanto do magnético igual em todos os pontos do plano. Daí o quê? Onda, definição de planos de superfícies de fase constante plana, definição de como que o campo varia nesse plano, uniforme, não varia, é uniforme, é idêntico em todos os pontos daquele plano escolhido. E em todos os outros planos, naturalmente. Né? Tem para frente e para trás, isso aqui existe em todo o espaço, via de regra. Daí é uma idealização, note que é uma idealização. No mundo prático, onde que vai existir? Se você pegar uma fonte de ondas esféricas muito longe, suponha que esse aqui é o eixo Z, lá muito longe você vai ter superfície da esfera tendendo para um plano. Então, é uma aproximação local, de fato, para uma onda de natureza esférica, tipicamente. Né? Também funciona como funções de base para você expandir o campo eletromagnético e achar soluções gerais. Então, você poderia expressar qualquer campo de forma geral como somatórios de ondas planas uniformes, ou integrais, né? Porque você pode integrar sobre frequência, integrar sobre direções, né? O ângulo de uma certa vetor unitário, de um certo vetor unitário com relação a um determinado eixo varia continuamente. Então você poderia somar todas as ondas dentro de um certo cone, ou em todo espaço, inclusive. Tá? Mas aqui, beleza, temos o campo elétrico e o campo magnético gerais desta solução. Bom, pois bem, próxima etapa. Particularizar. Particularizando. O E0Y tem que ser zero porque eu queria uma onda polarizada em X. Onda plana uniforme
polarizada em x. Então eu tenho que fazer a componente y igual a zero. Tá? E aí eu vou dizer o seguinte, ó, que o E0x é simplesmente uma constante E0 real pura. É uma escolha. Eu estou escolhendo. Escolha. Isso aqui é uma escolha. Tá? Eu estou escolhendo isso. Se você quer escolher outra coisa, tudo bem. O E0x geral poderia ser um módulo e uma fase. Tá? Teta subíndice x aqui, tá? Teta 0x, digamos assim. Tá? Você pode escolher. Estou escolhendo fase 0 e aí o módulo que é o próprio zero. Tá? Então eu estou escolhendo real positivo. Real e positivo, tá? Ainda eu vou escolher assim, maior que zero. Tá? E0 maior que zero. Tá? Eu estou escolhendo. Uma escolha. Eu quero particularizar. Então vejam só. Vetor E vai ser dado por, depende de quem? De Z e de T apenas. E0 na direção de x. Esse vetor unitário de direção você pode colocar também ao final de toda a conta, não importa, tá? É vezes a exponencial de fase aqui, E0 na direção de x, tá? E o campo magnético, portanto, volta lá na sua anotação, lembra que a componente y do campo magnético é que depende da componente x. Então vai dar E0 sobre Z0 na direção de y, exponencial de ômega t menos K0Z. Ok? Esta é a solução proposta, solução particular. Tá? Aí o que mais que pedia esse problema? Calcule o point. Tá? Essa aqui é a solução particular. Calcule o vetor de point, S médio. S médio, meio, parte real e vetorial complexo conjugado de H. Claro que você pode pegar a parte real disso tudo, pegar a parte real do H, aí você tem o E real e o H real, faz o produto vetorial dos dois, integra de zero até o período. E aí você vai ter a média, divide pelo período, você vai ter esse mesmo valor. Mas aqui, veja só, você vai ter metade da parte real de, eu vou escrever assim, ó, E0x E elevado a I fase, veja que nesse caso é só fase. Se você tivesse um fator E na menos alfa Z, apareceria E na menos alfa Z para o magnético, porque isso aqui é real e o complexo conjugado de uma exponencial de decaimento é também puramente real. Mas eu vou escrever essa fase assim, então E elevado a I fase, vetorial com, agora eu escolhi, ó, o meu campo magnético entraria complexo conjugado aqui, tá? Se você quiser ser bem completo, E0 complexo conjugado sobre Z0. Se a impedância também é complexa, seria complexo conjugado aqui. No meio material geral pode ser. Exponencial de I fase. I fase, só que a fase tem que trocar o sinal, porque tem que tomar o complexo conjugado aqui, ó. Então veja só, essa exponencial mata aquela, o número vezes o seu complexo conjugado, aqui é y, né? Direção de y para o campo magnético. Tá? O número vezes o seu complexo conjugado ao módulo ao quadrado, que já se torna real, no caso a impedância é a do vácuo. Tá? E aí você vai ter metade do valor de E0 ao quadrado, nesse caso porque o nosso módulo ao quadrado é o próprio número, então no nosso caso o módulo é o próprio número ao quadrado, dividido pela impedância do vácuo. Em qual direção? Y vetorial, aliás, x vetorial y. X vetorial y é z. Para onde essa onda está transportando energia? Direção de z. Tá? Está transportando na direção de z. Então já calculamos EH, direção de propagação de energia, a amplitude, veja só. Você pode calcular com o H também, se você tivesse feito, você encontraria assim, ó, que é igual a Z0 H0 quadrado dividido por 2, na direção de Z. Onde nesse caso, você sabe, né? H0 é isso aqui, ó. Esse aqui é o H0. Esse aqui é o H0. Essa quantidade aí. Pois bem,
No meio do exercício eu vou pedir o seguinte, ó, demonstre que para onda plana uniforme, o S médio, metade da parte real do inverso da impedância, ou módulo do campo elétrico ao quadrado, na direção N, que é a direção de propagação da onda. Demonstre isso aqui. Demonstre isso. Bom, a gente está se encaminhando realmente para o final desse exercício. Então, o que nós vamos pegar agora? Tá? O gráfico no espaço. Tá? O que nós precisamos? Partes reais. Tá? Em t igual a zero aqui. Em t igual a zero. Isso é parte do problema. Partes reais. Então, a parte real do campo elétrico, tá? Lembre, é a parte real de E0, E elevado a I ômega t menos K0Z. Caso geral, e aqui é a direção de x, tá? Direção de x. Caso geral, esse zero aqui pode ser complexo, então você tem que multiplicar a parte real vezes a parte real disso aqui, parte imaginária vezes imaginária, cuidar o sinal do imaginário, enfim, dois números complexos tem que fazer o produto. Mas aqui é real puro, então nesse caso, E0 é real, no nosso exemplo aqui, tá? Então você vai ter que E vetor é igual, parte real é igual E0 cosseno de ômega t menos K0Z na direção de x. E naturalmente você vai fazer a mesma coisa para o magnético, vai dar E0 dividido pela impedância. Veja que se a impedância é complexa, meios materiais em geral têm impedância complexa, o campo elétrico e o magnético ficam defasados entre si. Tá? Mas bons dielétricos, a defasagem é desprezível. Então você pode tomar só a parte real da impedância, porque a parte imaginária é realmente desprezível. Tá? Agora, quando você tem bons condutores, aí a defasagem é grande, é da ordem de 45 graus entre o campo elétrico e o campo magnético. Então, cosseno, nesse caso, não tem, é vácuo, cosseno de ômega t menos K0Z na direção de Y para o magnético. São as partes reais. Em t igual a zero, tá? Fazendo t igual a zero agora, t igual a zero, t igual a zero, o que nós vamos ter? E0 cosseno de K0Z, porque cosseno de menos K0Z é a mesma coisa que cosseno de mais K0Z na direção de x. E para o magnético nós vamos ter E0 sobre Z0 cosseno de novo, né, K0Z na direção de y. Lembre que cosseno de ômega t menos K0Z é a mesma coisa que, para t igual a zero, é a mesma coisa que cosseno de menos K0Z, que é a mesma coisa que cosseno de K0Z. Se fosse seno a sua solução, por exemplo, eu escolhi um imaginário puro, daria seno por E0, né? Escolhi E0 igual ao imaginário puro. Daria seno, aí você teria que trocar o sinal aqui na frente, mas tudo bem. A parte temporal e a parte espacial tem sinais contrários quando a onda propaga para frente, e tem o mesmo sinal quando a onda propaga para trás. Mas eu estou querendo avaliar t igual a zero. Então eu quero fazer o gráfico dessas duas expressões aqui no espaço. Uma das poucas soluções que você consegue realmente visualizar o campo no espaço, tá, é essa daí, a onda plana uniforme. Tá? Então veja só. Então, veja só o seguinte. Estamos realmente nos encaminhando para o final desta aula. Eu só vou lembrar aqui o seguinte. O que eu meço no mundo experimental? Eu meço sempre as partes reais. Tá? Então, só vou lembrar aqui. ER de T e Z, ou de Z e T, se você preferir, é E0 cosseno de ômega t menos K0Z na direção de x. E a parte real do magnético
vamos colocar de Z e T, é a mesma coisa, só que dividida por Z0, porque a unidade de medida é outra, cosseno de ômega t menos K0Z, direção de Y. E o vetor de Poynting, parte real, já é real, né? O valor médio do Poynting já é real, tá? Já é real, você tem que tomar meio de parte real. É quem? É o módulo do campo elétrico ao quadrado, no caso aqui é um número real, a gente escolheu 2 vezes a impedância do meio, direção de Z. Então, a onda, nesse caso, transporta energia na direção N. Na direção de N. Com qual magnitude? Com magnitude, com densidade de potência, dada pelo módulo do Poynting, tá certo? E nesse caso aqui é amplitude do campo elétrico ao quadrado dividido por 2 vezes a impedância do meio, que nesse caso é o vácuo, tá certo? Então vamos lá. Que gráfico a gente está falando em fazer? Olha só, eu vou tentar esboçar isso aqui, ó, como aparece em quase tudo que é livro de teoria eletromagnética. Esta é a representação de uma onda plana uniforme de polarização linear. E aí eu estou usando o eixo X como vertical. Eu teria aqui o eixo X, onde eu vou plotar de fato o EX. Na verdade, eu poderia fazer 2 gráficos, tá? EX como função de Z, t igual a 0, ok? T igual a 0. Eu poderia fazer um outro gráfico do HY para esta onda. Note que se sua onda tiver mais componentes de campo, você vai ter um monte de gráficos a fazer. Então não dá para combinar tão simplesmente assim esses gráficos. Polarização circular ou elíptica de onda plana uniforme dá para fazer também, mas aí você vai ter um gráfico só com um dos campos rodando e outro rodando junto ali, enfim. Tá? Mas nesse caso é uma função que dá para fazer. Então, deixa eu só tirar isso aqui daqui. Com densidade de potência E0² sobre 2Z0. Não sei se dá para ver, acho que dá. Tá? Aqui você teria uma amplitude E0 máxima, aqui seria amplitude E0 sobre Z0. E isso aqui é a função de Z e t igual a 0. Isso aqui seria a função de Z e t igual a 0. Então, eu estou tomando a parte representação real aqui. Representação real, representação real. Tá? O que acontece? Eu vou mesclar esses 2 caras aqui, porque um é x e o outro é y, num único gráfico. Então, eu vou colocar um plano do EX assim e o plano do H assim, porque ele é y. Então, esse aqui eu vou plotar nesse gráfico o HY como função de z para t igual a 0. Função de z para t igual a 0. Tá? Em t igual a 0, portanto. Em t igual a 0, partes reais. Partes reais. Tá? E aí, x vetorial y me dá a direção de propagação, que é a direção z. Tá certo? Ora, vejam quem é o campo elétrico. O campo elétrico é simplesmente uma função cossenoidal no espaço. Então, é um vetor que ora é positivo, ora é negativo. A amplitude muda porque ele é um cosseno no espaço. Tá? Ele é um cosseno. Onde daqui até aqui, veja só, eu tenho aqui, ó, cosseno de 0, que é a fase. E aqui, ó, eu tenho cosseno de K0, 1 lambda. K0 vezes 1 lambda tem que dar 2π, né? Porque o cosseno de 2π é que dá 1. Então, o valor repete em um período completo. Então, isso aqui é um lambda. Tá? 1/4 de lambda, veja só, é aqui, ó. Aqui é 1/4 de lambda, aqui é meio lambda, aqui é 3/4 de lambda e lá é lambda de novo. Lá é lambda. É claro que isso aqui continua para trás aqui, tá? Isso continua para mais infinito e para menos infinito. Continua para lá também, tá? Bom, e aí eu tenho no outro plano aqui, vou ver se essa caneta me ajuda, essa vermelha, não sei se vai, não estava muito boa já, mas você vai ter aqui exatamente
o campo de natureza magnética, tá? Onde o campo magnético ele é dado por um vetor sempre perpendicular ao elétrico, de tal maneira que E vetorial H sempre dá a direção do point. Tá? Acho que dá para ver aí. Né? Sempre dá a direção do vetor de point. Esta é uma famosa figura que aparece em tudo que é livro de teoria eletromagnética. Mas lembre o seguinte, no eixo X, você tem o campo elétrico X, por exemplo, esse plano aqui, ó, em Z igual a zero, é um plano XY. Esse vetor elétrico que aparece apontando para cima, ele aparece em todos os pontos do plano, em cada pontinho do plano tem um vetor elétrico apontando para cima. E em cada pontinho do plano tem um vetor magnético apontando para frente aqui, né, para cá, em Y. Então você teria o vetor assim. À medida em que você se desloca para um plano seguinte, o campo elétrico diminui, o magnético também. Num próximo, mais um pouco, até que passa por zero. Depois eles invertem, então você fica com o elétrico para baixo e o magnético apontando para dentro do plano aqui, tá? Ou seja, elétrico para baixo e magnético para lá. Depois inverte de novo e assim vai uma onda, né? Então, claro que daqui até aqui, ó, também naturalmente, né, para o magnético, naturalmente daqui até lá é um lambda. Tá? Agora, detalhe, tá? A amplitude do campo elétrico de pico, e aqui o menos vai ser simétrico, né? É E0, e a amplitude do campo magnético é E0 sobre Z0. Só que esse aqui é medido em volts por metros, e esse aqui é ampere por metro. Tá? Em que pese o seguinte fato, as forças de natureza magnética para partículas não relativísticas. Eu preciso lembrar que se essa onda eletromagnética, ela atingir uma carga Q, ela vai produzir uma força do tipo vetor elétrico mais V vetorial com o H vezes o μ0, né? V vetorial B, mas aqui no nosso caso teria vácuo μ0 vezes V vetorial B, vetorial H, desculpa. Tá? Você poderia muito bem perceber o seguinte, tá? Esse termo aqui, se você fizer a continha ali, jogando que o H é do tipo E0 sobre Z0 em termos de amplitude, esse termo aqui é proporcional ao módulo da velocidade, o módulo do campo magnético, que é E0 sobre Z0, vezes μ0 aqui. Você pode mostrar que esse Z0 sobre μ0 é a velocidade da luz, no caso aqui no vácuo, tá? Então, a despeito do fato de que as forças de natureza magnética produzidas por uma onda sobre uma partícula de velocidade não relativística são, em geral, bem menores, embora às vezes você tenha que considerar em amplitude, tá? Eu já vi não lembro se foi num livro, mas já vi alguém comentar assim, então olhando o gráfico significa que o E é muito maior que o H. Eu já vi esse tipo de comentário, tá? Por quê? Porque se o E é 377, o H é 1, né? Já que dividido por Z0, tá? Isso é uma besteira. É preciso dizer isso claramente, tá? Se vocês ouvirem isso em algum lugar, é uma besteira. Por que isso? Porque o E e o H estão sendo medidos em unidades diferentes. Você não compara volt com ampere. Assim como você não compara volt por metro com ampere por metro. Tanto isso é verdade que a energia transportada pela onda, ela é transportada pelos dois campos. Então, no caso, você poderia muito bem escrever isso aqui assim, ó, como Z0, o H0 ao quadrado sobre 2. E essas duas quantidades são exatamente iguais. Tá? São exatamente iguais. Claro, o valor da energia é só isso aqui, mas eu poderia expressar isso aqui em termos do H. Tá? E quem está transportando energia é o campo eletromagnético.
Então, essa é uma bobagem, não dá para cair nessa, tá? E0 é volt por metro, E0 sobre Z0 é ampere por metro. Embora numericamente os valores possam parecer enganosos, eu preciso lembrar, eu não posso comparar alhos com bugalhos. As coisas têm que ser do mesmo tipo, tá? Então, o campo elétrico você compara com outro campo elétrico, campo magnético com outro campo magnético. Tá? O que realmente é pequeno comparativamente é a força produzida pelo campo magnético da onda plana comparativamente ao campo elétrico da onda plana sobre uma partícula de teste, se essa partícula for não relativística, ou seja, a velocidade dela é pequena comparada com a velocidade da luz. Isso você pode dizer. Para finalizar, tinha um observador aqui, ó, em lambda quartos. Esse ponto que passa por zero aqui é lambda quartos. Pode ver, ó, se você fizer K0 igual 2π sobre lambda, né? K0 é 2π sobre lambda, e você fizer Z igual a lambda quartos, você vai estar exatamente no cosseno de, em t igual a zero, esse observador está no cosseno de π sobre 2, e o cosseno de π sobre 2 é exatamente zero. Então esse observador ele está aqui, ó, nessa posição. Lambda quartos tem uma pessoinha aqui, tá? Ele está segurando uma antena e ele está olhando a onda, ele está fazendo visualização da onda chegar até ele, tá? A onda está chegando até ele. Então a onda está chegando até ele. O que ele vai medir? Bom, ele vai medir primeiro com a antena, se ele propriamente normalizar, fizer as correções, ele pode pegar uma anteninha, está passando uma onda, ele está aqui com a antena. Ele joga os terminais dessa antena no osciloscópio. Claro, ele tem que saber as dimensões da antena, quanto de tensão que vai para o osciloscópio para converter em valores de campo elétrico, mas vamos admitir que ele já sabe fazer isso. Ele vai medir o quê? O campo elétrico, parte real, sempre o observador mede parte real de alguma coisa, onde? Em lambda quartos no instante de tempo t. E ele está medindo o campo elétrico, esse observador. Então, aqui é o que o observador mede, o que o observador enxerga. Vê, o que ele vê. Tá? O que o observador mede, melhor colocar assim, o que ele mede. Tá? Ele mede esse campo elétrico, ele poderia muito bem querer medir campo magnético também, né? Poderia colocar uma bobina lá e medir. Tá? Se for RF, né? Porque se for luz, a coisa é um pouco mais complicada, eu poderia pensar só num experimento mental aqui. Mas, essencialmente, o que ele vai ver? Ó, o ponto 1 em t igual a zero está passando por ele, depois o ponto 2, depois o ponto 3, depois o ponto 4, depois o ponto 5. Então, ó, isso aqui tudo corre para o sentido positivo de Z. Então, passa primeiro o ponto 1, depois o ponto 2, depois o ponto 3, depois o ponto 4, até chegar lá no 5. E assim vai. Então, ele está aqui em lambda quartos. Ele vai ver isso aqui, ó. Ele vai ver um seno. Tá? Para esse observador, o campo elétrico é, no tempo, né? No tempo é um seno. E aí, do ponto 1 até chegar a um ponto que está aqui fora da figura, tá? Zero de novo com a mesma tendência de alta para o campo, aqui a tendência de alta aqui também, ou seja, uma diferença de fase de 2π, vai ter passado para ele um período completo. E para que passe um período completo, para ele tem que andar um lambda. Então ele sabe que, olha, C0 é igual a um lambda dividido por um período, aquilo que nós já discutimos, vale tudo a mesma coisa para onda plana uniforme, eletromagnética, tá certo? Então era isso. O que daria para discutir ainda é qual é a energia coletada por uma antena de área A, então você simplesmente multiplicaria esse valor pela área da antena, se esse campo tem onda plana uniforme, tem densidade de potência igual em todos os pontos, então você poderia colocar a antena, se a sua antena estiver alinhada adequadamente, se o vetor área da antena
ele for orientado na mesma direção do point, ele vai coletar uma potência total que poderá ser entregue, por exemplo, se for radiação solar, né? Poderia ser radiação solar. O point da radiação solar para uma componente de frequência seria isso aqui. Você teria, sei lá, em vez de uma antena, uma célula solar, você poderia medir quanta potência é coletada lá. Discutiremos isso a outros aspectos do point em outros problemas, mas ao final das contas, fechamos o exercício aqui, tá certo? Até a próxima, pessoal.